o orçamento e a proposta de orçamento não são boas propostas para Portugal. Não é deste orçamento e desta proposta de orçamento que o país precisa. O PSD tem um caminho diferente. Um orçamento do PSD e um governo do PSD fariam e proporiam bem diferente ao país. Acreditamos nós que bastante melhor. Ainda assim, o que um partido da oposição pode fazer não é apresentar um orçamento alternativo, de raiz. Isso não pode, desde logo, materialmente ser feito, mas um partido responsável e liderante como o PSD pode, deve e quer apresentar a sua diferença. E é isso que aqui fazemos hoje, mostrando, por um lado, com as nossas propostas de alteração, que há injustiças e erros flagrantes no orçamento que nós procuramos corrigir, e, por outro lado, que há áreas estratégicas, medidas, caminhos que o Governo esquece e que o PSD entende que são indispensáveis para que nós tenhamos um futuro melhor para todos os portugueses. Posso lembrar que este orçamento não é bom porque tem uma carga fiscal máxima para depois devolver aos portugueses serviços mínimos, porque constitui uma verdadeira oportunidade perdida na medida em que se foca apenas em fazer uma redistribuição eleitoralista de receitas conjunturais, mas não faz nem as reformas estruturais, nem toma medidas de fundo para assegurar uma criação sustentada de riqueza. Esquece gritantemente o motor verdadeiro do crescimento económico sustentado, que são as empresas, as exportações e o investimento. E, infelizmente, todos os dados que vão sendo recebidos a cada dia sobre a economia portuguesa mostram que a economia portuguesa está em desaceleração e isso é preocupante. E, por último, este orçamento também é uma proposta errada, porque está cheia de exemplos de falta de seriedade política, de promessas que o governo socialista, à boa maneira que António Costa, ou má maneira que António Costa já nos habituou, faz várias promessas, ou incumpre várias promessas de outro tempo, ou volta a tentar enganar os portugueses com uma série de escolhas. Eu queria dizer-vos que o PSD apresenta-vos aqui hoje uma série de propostas, mais de uma centena de propostas de alteração, fala-las mostrando a sua diferença, mas também com responsabilidade. O PSD naturalmente fez uma análise do impacto orçamental potencial do pacote de propostas que apresenta e pode-vos assegurar que o resultado, caso estas propostas fossem ou sejam aprovadas, todas elas no seu conjunto, não haveria um agravamento do déficit orçamental. E, portanto, é um caminho que continua a ser de consolidação e até mais efetiva, mas de dar outra esperança e outra ambição ao crescimento em Portugal. As nossas propostas estão divididas em 8 áreas. Nós vamos, entre os 3, apresentar as várias. Eu já vou passar, dentro em breve, a palavra aos meus colegas para fazerem a apresentação de mais algumas propostas, mas gostava de vos começar, portanto, pelo primeiro conjunto, que tem a ver com a carga fiscal e a consolidação orçamental. É incompreensível que, em tempo de recuperação, a escolha do Governo tenha sido sucessivamente em 2017, depois em 2018 e ainda agora para 2019, pôr os portugueses a pagar a carga fiscal mais elevada de sempre. Sem prejuízo de outras alterações concretas que os meus colegas vão falar em áreas setoriais que têm também desagravamentos em IRC e em IRS, naturalmente importantes, o PSD apresenta algumas propostas que incluem eliminar a proposta taxa municipal sobre a proteção civil, revogar o conhecido por adicional do imposto sobre os combustíveis, isto é, o que nós fazemos é obrigar o Governo a cumprir a promessa que fez em 2016 relativamente à suposta neutralidade do agravamento do ISP, fazendo por isso regressar o ISP ao valor que tinha antes do agravamento no início de 2016. Propomos também que não sejam realizados outros agravamentos de impostos, como o imposto sobre os produtos florestais ou o agravamento das custas judiciais. Também ter uma medida para corrigir também aqui uma injustiça ao nível do IVA sobre a cultura. Lembram-se como, nas semanas anteriores, vários dos partidos da maioria vieram anunciar que iam reduzir o IVA na cultura, como fizeram sobre a eletricidade, e depois a montanha pariu
ratos, como se lembram, e no caso no IVA da cultura, ainda por cima com discriminações sérias, incompreensíveis. O mesmo tipo de atividade, se feito dentro de portas, tinha um regime de IVA, se feito num jardim público, teria outro regime de IVA. Absolutamente incompreensível. Essa gritante injustiça tem que ser corrigida. A mesma coisa relativamente ao IVA sobre os espetáculos tauromáquicos. Portanto, um alargamento. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que procuram contribuir, juntamente com outras que os meus colegas vão falar ao nível de IRS e de IRC, para um desagravamento ou para não permitir este agravamento da carga fiscal, corrigindo injustiças sérias e obrigando o Governo a cumprir e a maioria promessas que tinha feito. Depois, ainda no domínio da consolidação orçamental, nós continuamos, como sabem, e o tal bem revelou, com um exercício sempre opaco de criação e imposição de cativações. Duas medidas simples. Por um lado, as entidades reguladoras independentes não podem estar sujeitas a cativações. Sabemos como várias das suas ações foram travadas de inspectivas por falta de recursos e obrigamos a que as cativações em 2019 tenham uma redução face a 2018 e face a 2017, impondo um teto de 75% face ao ano anterior. Eliminar uma despesa absurda, no sentido pouco compatível com o esforço que é pedido aos portugueses com o agravamento da carga fiscal, que foi o aumento de 23% na despesa dos gabinetes governamentais desde 2013. Portanto, isso é necessário. E é necessário também, para assegurar o futuro dos portugueses, forçar o Governo a maior ambição na redução da dívida pública. E, portanto, duas medidas principais mais emblemáticas. Por um lado, há 3 receitas claramente conjunturais que o país tem que aproveitar e não as gastando de forma conjuntural. Quais são? A poupança adicional de juros da dívida pública que possa resultar da implementação da política monetária do BCE. Por outro, os dividendos do Banco de Portugal. Terceiro, eventuais dividendos pré-anunciados na Caixa Geral de Depósitos. Estas 3 receitas conjunturais, por nossa proposta, devem ser específica e obrigatoriamente alocadas à redução extraordinária da dívida pública. Por outro lado, obrigamos a uma redução de 10% no limite de endividamento líquido que o Parlamento autoriza o Governo. Além de que, revelou o Conselho de Finanças Públicas, nem sequer o Governo mostrou fundamentação para as necessidades líquidas de financiamento que pediu ao Parlamento. E, portanto, obrigar o Governo a emitir menos dívida, se quiser, menos dívida líquida. Continuando por outras injustiças orçamentais gritantes. O PSD acha que há um conjunto de escolhas que são erradas e que podem ser os mesmos montantes alocados de uma forma mais justa e que corresponda muito mais às necessidades dos portugueses. É desadequada, por demais já debatida, a medida de redução das propinas e o que propomos é que o montante que o Governo previu para a redução de propinas seja alocado a um problema muito mais sério e que está a dificultar muito a vida aos jovens que pretendem estudar e frequentar o ensino superior, que é a dificuldade de acesso à habitação. E, portanto, pegamos no montante que estaria para a redução das propinas e passamos-lo para várias soluções de financiamento, alargamento, aumento da oferta de residências e possibilidades de alojamento para os estudantes do ensino superior. Segunda medida injusta, manuais escolares gratuitos. É incompreensível que, se por um lado se quer oferecer manuais gratuitamente a agregados familiares que manifestamente não têm carência económica, por outro lado se excluem sem justificação estudantes e agregados familiares cujos filhos estudam em escolas que não são propriedade do Estado. Várias delas, por exemplo, até pertencem à chamada rede pública, como escolas com contrato de associação, escolas profissionais que são financiadas com fundos públicos, mas todas essas pessoas, por causa da cegueira ideológica e política desta maioria, famílias e os jovens destas famílias, que são muitos deles carenciados, estão excluídos. E, portanto, nós propomos 2 medidas relativamente aos manuais escolares. Impor uma condição de recursos nesta medida, significa que terão acesso a manuais escolares gratuitos até o 12º ano, famílias efetivamente com algum tipo de carência. Em segundo lugar, alargar a gratuitidade
a todos os estudantes do ensino obrigatório. O ensino é obrigatório e todos devem ser tratados sem diferenciação, sem a discriminação que a maioria de esquerda propôs. Relativamente aos passos sociais e ao programa de redução de passos sociais, dizer que só faz sentido e só é justo neste país que este programa seja criado, se entrar em vigor ao mesmo tempo para todo o país. Nós já reparamos e todos já percebemos a fraude com que nos estão a apresentar e nos querem levar, de dizer também mais tarde, um dia, se calhar, o resto do país e não apenas Lisboa e talvez o Porto terão acesso a um programa de redução de passos sociais. Esta medida deve ser implementada, a mesma verba deve ser distribuída por todo o território nacional, incluindo sistemas de transportes públicos de passageiros, independentemente de quem é o operador, no território de Portugal continental e nas regiões autónomas. Medida também importante, mais um caso de uma promessa flagrantemente incumprida pelo Governo, relativamente aos professores. E a proposta do PSD é muito simples e fácil de compreender. Nós propomos, como alteração ao Orçamento do Estado para 2019, que seja incluído o artigo ipsis verbis, sem qualquer modificação, o artigo que constava do Orçamento do Estado para 2018. Lembram-se da promessa dos partidos da esquerda. Lembram-se, aliás, no princípio do verão, promessa de vários dos partidos da esquerda que não aprovariam o orçamento se a matéria dos professores não fosse tratada no lugar que era o lugar certo, porque se é uma matéria que implica algum impacto orçamental, tem que ter desde logo cabimento e acolhimento no orçamento. A verdade é que chegámos ao período orçamental e a salvação da geringonça implicou uma repetida violação da promessa e do compromisso com os professores. Recordo, o resultado deste artigo, da aprovação deste artigo, é: 1. As negociações devem ser retomadas. Essas negociações, considerando a contagem do tempo de serviço, devem encontrar uma solução que, respeitando a sustentabilidade e a disponibilidade orçamental, esclareça, resolva, determina quais é que são as condições de tempo e de modo com que este tempo de serviço é contado e respeitado. Portanto, simples. Vamos ver agora se, depois deste truque que fizeram de procurar, mais uma vez, tentar fugir à responsabilidade, estão ou não os partidos da esquerda fiéis à palavra e ao voto de há um ano, às juras de defesa que fizeram e de compromissos que fizeram perante os professores. Nos últimos meses vimos que PCP, Bloco de Esquerda, PS, Governo têm falhado. Vamos ver agora, quando se trata apenas de votarem aquilo que já antes aprovaram e que não foi cumprido até agora, se vão ou não faltar outra vez à palavra aos professores. Relativamente aos imigrantes e ao regime de IRS, é incompreensível, todos compreendemos como é que, quando em 2016 saíram essencialmente o mesmo número de imigrantes de Portugal que tinham saído em 2015, o Governo, por uma questão de propaganda, queira beneficiar apenas aqueles que saíram no tempo em que não estava no Governo. É ofensivo para os portugueses este tipo de discriminação e tratá-los como objetos da sua tática política. E, portanto, é muito simples. Se os portugueses são portugueses que saíram de Portugal, que queremos que eles regressem, tenham estado, já tenham saído, obviamente. Nós não queremos incentivar ninguém a sair agora para depois voltar com um regime fiscal mais benéfico e mais favorável. E, portanto, portugueses já tenham saído, queremos que voltem depois de um período no estrangeiro, independentemente do ano e do governo que estava em funções quando saíram. Duas medidas pontuais, mas muito simbólicas. 2 concretos reforços de dotações orçamentais. Por um lado, a entidade das contas dos partidos. Por outro, a Polícia Judiciária. O PSD exige que os meios de apuramento de responsabilidades, de verificação de comportamentos existam e que as entidades não possam deixar de cumprir as suas funções de investigação por falta de meios. Tivemos vários relatos de falta de meios na entidade de contas dos partidos, que poderiam arriscar, aliás, essa falta de meios
a prescrição de alguns processos. O PSD é pela transparência e a investigação e defesa de todas as situações. Logo, a entidade das contas dos partidos tem um reforço orçamental de 1 milhão de euros destinada especificamente a esta função de investigação e tratamento dos processos que tem, e a Polícia Judiciária é a mesma coisa. É incompreensível, quase inacreditável como é que este Governo decidiu, e é a proposta do Orçamento do Estado prevê, cortar no financiamento da Polícia Judiciária. É isso que consta da proposta do Orçamento do Estado de 2019. Nós o que fazemos é não apenas anular esse corte, mas fazer um reforço de dotação orçamental de 5 milhões de euros especificamente dirigido ao financiamento da atividade de investigação criminal, assegurando que a Polícia Judiciária tem meios para continuar o muito importante trabalho de investigação criminal, combate a todos os comportamentos errados, incluindo corrupção. E, portanto, eu diria que, relativamente a estas duas primeiras áreas, é tudo, e passaria ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, que tratará de mais algumas outras matérias que são designadamente funções sociais, matérias para as regiões autónomas também, e, muito importante, um pacote de medidas muito amplo para a habitação. Muito obrigado. Ora bem, nestas três áreas, começava pelas funções sociais. Naturalmente, o Partido Social Democrata é altamente sensível às funções sociais do Estado, por isso sempre zelou pela sua sustentabilidade, porque só um Estado sustentável pode desempenhar as funções sociais na sua plenitude. Vou só referir alguns exemplos, penso que os senhores jornalistas têm a lista de todas as medidas, não é preciso ser exaustivo. Mas, na saúde, exigir, por exemplo, que os investimentos em novos hospitais, tantas vezes prometidos, sejam concretizados e que o programa de investimentos seja realizado. Não bastam os anúncios, é preciso a concretização concreta no terreno dessas obras. Ou, por exemplo, exigir que seja executado finalmente a construção do novo centro pediátrico do Hospital de São João no Porto. Uma promessa tantas vezes adiada e que já este Governo tem feito sucessivos anúncios, mas tarda na sua concretização. Exemplo também para a Segurança Social, assegurar a real e rápida restituição do IVA às IPSS. É fácil fazer flores não pagando. Sabemos que este Governo não paga aquilo que deve em vários setores, na saúde, nos transportes e também às IPSS, que têm restituição do IVA mais de um ano em atraso. Ou criar, por exemplo, um complemento extraordinário para pensões de invalidez para bombeiros voluntários que sofram esses traumas durante o exercício das suas funções como bombeiros. Ainda na infância e na família, dar dois exemplos, exigir o aumento da oferta de vagas e propor verba para o aumento da oferta de vagas em creches e jardins de infâncias e dar incentivos às empresas que criem equipamentos sociais, nomeadamente de creches, ou alterar os limites de deduções em IRS com despesas de educação para famílias que têm mais filhos e que, por essa via, têm mais despesas com educação. Isto só para vos dar, em três áreas, 6 exemplos das medidas que nós propomos, mostrando a consciência social que nós temos. Por outro lado, em relação às regiões autónomas, dar também só aqui alguns exemplos. As regiões autónomas, como sabem, têm orçamentos próprios, receitas próprias e competências próprias, mas mantêm um regime de relacionamento com o Estado, nomeadamente em termos de grandes investimentos públicos. E por isso é preciso considerar aquilo que acontece na Madeira e nos Açores. Na Madeira, que tem sido uma região com quem o Primeiro-Ministro brinca porque faz sucessivas visitas e promessas que não se concretizam, é preciso fazer com que fique claro e seguro que o Governo da República cumpre a obrigação de comparticipar em 50% os custos de construção do novo Hospital da Madeira. Não basta fazer o anúncio, é preciso concretizar essa contribuição para que ele possa acontecer. É necessário também aqui assegurar
que as dívidas do Serviço Nacional de Saúde à região autónoma sejam cumpridas. Novamente, aquilo que se está a pedir é algo que não deveria ser necessário, porque seria natural que as dívidas fossem pagas. Mas, como este Governo não é uma pessoa de bem, nós somos obrigados a inscrever essas normas em sede de Orçamento de Estado. Ou ainda, assegurar justiça na revisão da taxa de juros do Programa de Assistência do Estado Central à região autónoma da Madeira. Porque, como sabem, o Estado, no âmbito do Programa de Financiamento à Madeira, cobra hoje um juro que é superior àquele com que o Estado se financia. Podemos mesmo dizer que o Estado Central está a ganhar dinheiro com o empréstimo que faz à Madeira. O objetivo é que haja uma solidariedade. Não é que o Estado ganhe e tenha lucro quando está a ajudar alguém. E, nesse caso, se a taxa de juros da dívida pública caiu, devia ter repercutido isso no empréstimo da região autónoma da Madeira. Aquilo que é proposto ainda acresce mais. Algo que o Dr. Centeno jamais aceitaria. Quando se faz refinanciamento da dívida pública, para ter financiamento mais baixo, dificilmente aceitaria que os nossos credores dissessem: mas o diferencial de juro fica do lado de cá para abater à dívida que o Estado Central tem connosco. Ora bem, é isso que ele quer fazer com a região autónoma. Até está disponível para reduzir a taxa de juro, mas diz: o diferencial da taxa de juro fica em Lisboa para reduzir no global da dívida. Se ele não aceita que alguém faça isso com o Estado Central, não pode depois ter esse comportamento com o Governo da região autónoma e por isso nós propomos que isso não aconteça. Ainda nos Açores, temos também alguns investimentos que são fundamentais, nomeadamente no estabelecimento prisional de São Miguel, ou na cadeia de apoio da Horta, ou no Centro Tutelar Educativo, mas depois acrescemos outras duas áreas, nomeadamente algo que aparece ano após ano, sem ser concretizado por este Governo, que tem a ver com um programa de revitalização económica da Ilha Terceira e, finalmente, tem que estar claro como é que vai ser a efetiva ampliação do aeroporto da Horta na Ilha do Faial. A proposta que está em sede de orçamento é uma coisa extremamente vaga para atirar areia para os olhos dos açorianos, está longe de ser algo concreto e nós vamos procurar que ele seja muito mais concreto. Finalmente, na habitação. Na habitação é relevante dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nós sabemos que é uma área sensível, é uma obrigação constitucional, mas que os portugueses têm tido uma dificuldade de acesso à habitação. Acesso à habitação, nomeadamente pelo acréscimo de custos com a aquisição da mesma ou com o acesso ao mercado de arrendamento. Por isso, o PSD apresenta um pacote amplo. Não vai lutar contra um ponto concreto que esteja identificado. Vai apresentar um pacote amplo que pretende encontrar soluções para a generalidade dos problemas deste mercado de habitação. Dar exemplos para perceberem quanto amplo é este mercado, quanto amplo é este programa. Se os licenciamentos das autarquias demoram, isso significa que há menos oferta de casas no mercado. Então, essas autarquias têm que ser penalizadas. Se há prédios do Estado devolutos, e do Estado pode ser Estado Central, pode ser Estado Regional, pode ser Estado Local. Se há prédios devolutos do Estado que não são colocados no mercado, significa que o Estado não está a promover a oferta adequada do mesmo. E então o Estado passa, por exemplo, neste nosso caso, a pagar impostos acrescidos sobre esses imóveis, com penalização pela sua atitude, no mínimo negligente, de olhar para este mercado. É preciso fomentar o mercado de arrendamento? Muito bem. Então, vamos sugerir que os rendimentos prediais decorrentes de um arrendamento de longa duração tenham uma tributação mais favorável em sede de IRS dos seus proprietários. Mas sabemos também
que há dificuldades de acesso à habitação porque a procura e a oferta não se encontram nos valores mais adequados. Ora bem, esses comportamentos de alguém que não coloca as casas no mercado ou que visa, sobretudo, uma especulação imobiliária em detrimento de aquilo que seria o normal, têm que ser penalizados. Sejam eles particulares, sejam eles empresas. E para isso nós apresentamos medidas. Não é necessário criar novos impostos. Não é necessário criar novas taxas. Não é necessário, porventura, que a carga fiscal suba para que isso aconteça. É preciso, sim, atuar em todos os campos em simultâneo. E vamos então aos exemplos. Como sabem, as famílias e os particulares que tenham uma habitação e que a coloquem no mercado podem beneficiar de isenção, têm uma tributação das mais-valias que decorre da sua venda. Ora bem, o que é que se propõe? É que se a casa... Qual é o objetivo, em princípio, de uma família? O objetivo de uma família, quando compra, ou de um particular, quando compra a casa, é reter essa casa no seu património. Não é ter uma atividade especulativa. Por isso, se fica com a casa no seu património entre 2 e 15 anos, pagará a taxa que hoje paga. Propomos mesmo que, se ficar mais do que 15 anos, haja uma redução da taxa sobre as mais-valias em sede IRS, e acima dos 30 anos fique mesmo isenta de qualquer tributação a mais-valia que possa ser adquirida, possa ser alcançada com a alienação desse imóvel. Mas se a alienação decorrer num período inferior a 2 anos, e nomeadamente se for inferior a 1 ano, tem uma penalização acrescida. Porque significa que o objetivo não foi reter o património em sua posse, mas foi atuar no mercado na lógica de comportamento especulativo. Acrescento o seguinte, como sabem, se a alienação ocorrer para reinvestimento, está isenta de tributação a sede mais-valia. Se um casal comprou um T2, precisa de o vender para adquirir um T3 ou um T4, há reinvestimento e não paga mais-valias por isso. Estamos a colocar a questão é de quem compra pura e simplesmente para aproveitar como um negócio. Só que está a fazê-lo a título individual. As empresas é situação inversa. Há hoje uma isenção de 3 anos para as empresas que atuam neste mercado e que têm o património, o imobiliário, como a sua mercadoria, vamos dizer assim. Porquê? O objetivo de uma empresa não é reter o património, não é reter a sua mercadoria. O objetivo de uma empresa é: tenho a mercadoria e tenho que a vender o mais depressa possível. Por isso, se vender num espaço inferior a 1 ano, a isenção de mais-valias permanece. Mas se retiver o património mais do que 1 ano, essa isenção passa a ser reduzida. E, posteriormente, se for acima de 3 anos, ela mesmo desaparece e paga a mais-valia pela sua totalidade. A taxa que tiver que pagar. Isso significa que, o que é que nós estamos a tentar contribuir? É que haja mais oferta e aumento da oferta. Se houver mais aumento da oferta, pode haver uma redução de preços para quem precisa de adquirir casa. Em simultâneo, o que é que ainda nós propomos? Propomos que as famílias alargar o valor, aumentando em cerca de 30%, o valor que fica isento no pagamento de IMT, para aquelas pessoas que compram habitação, que passa para 130 mil euros, e depois a tributação ficará equivalente à que hoje as famílias pagam, de modo a que também facilitar, diminuindo os custos de aquisição a quem quer e quem precisa de adquirir casa. Por estas duas vertentes, nós acreditamos que haja mesmo uma redução da carga fiscal.
Nós não queremos aumentar a carga fiscal, o que nós queremos é desincentivar comportamentos. E ainda propomos uma terceira medida, que tem a ver com o valor mínimo de IMI que as autarquias podem cobrar. Como sabem, há hoje um escalão que que é uma banda que as autarquias podem definir em termos de IMI para o ano seguinte. Nós não interferimos no escalão máximo. Quem quiser continuar a cobrar, cobra hoje, é um direito dessa autarquia. Mas propomos baixar para 0,25 a banda mínima, o limite inferior, permitindo mesmo que autarquias que queiram ser mais competitivas na atração de residentes para o seu concelho, porventura, ou que tenham condições de o fazer, por opção política, possam baixar a taxa de IMI com que as famílias têm que pagar no seu concelho. Finalmente, ainda na habitação, há um conjunto de medidas destinada para a habitação jovem, porque sabemos que nós falamos nestas matérias muito de casais jovens que precisam da sua primeira habitação em termos de vida adulta. E, por isso, criar um período transitório de 3 anos, uma taxa de tributação autónoma em sede IRS e DRC, para os contratos habitacional para estudantes, aumentar o complemento de alojamento para estudantes bolseiros sem vaga em residências estudantis, passando dos atuais 20% para 50% de indexantes apoios sociais, a reforçar em 3 milhões a dotação do programa Porta 65 e atualização do valor da renda máxima admitida no Porta 65. Estamos aqui a pensar, já não no mercado em geral, mas depois a pensar no mercado destinado a jovens em particular. Mas, como já tentei evidenciar, é um programa amplo destinado ao mercado da habitação, compreendendo que esta é uma área que tem preocupado muito os portugueses no passado recente. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao professor Joaquim Sarmento, que vai apresentar um conjunto de propostas para a área das empresas, investimento e poupança. Muito obrigado. Boa tarde. Como sabem, o PST reafirma que este Orçamento de Estado, na linha dos 3 orçamentos anteriores, é um orçamento que não tem consolidação orçamental estrutural e não tem reformas estruturais, quer de melhoria da qualidade e eficiência dos serviços públicos, quer, sobretudo, de melhoria da competitividade da economia portuguesa. A economia portuguesa tem um problema de crescimento de médio e longo prazo e de crescimento potencial. A economia portuguesa não consegue crescer acima de 2,5% ao ano de forma sustentada. Os dados que o INE divulgou ontem mostram já uma desaceleração da economia depois de ter atingido este patamar de 2,5%, e esse limite de crescimento, esse problema de crescimento de médio e longo prazo e de crescimento potencial, resulta, por um lado, do baixo nível de investimento que a economia portuguesa tem tido nos últimos 20 anos e, por outro lado, num baixo nível de produtividade essa, em fator trabalho, que se agravou, ou seja, diminuiu nos últimos 3 anos. E, portanto, esperaríamos que este Orçamento de Estado, ao contrário dos outros 3, tivesse uma maior atenção sobre as empresas, sobre a competitividade da economia portuguesa e sobre a produtividade. E, nesse sentido, o PST propõe algumas medidas, quer para fomentar uma maior competitividade da economia portuguesa, quer para fomentar uma maior poupança, permitindo assim uma maior disponibilidade para financiamento à economia, nomeadamente nos setores produtivos. E a primeira proposta do PSD é retomar a reforma do IRC de 2014, reforma essa que o Partido Socialista na altura assinou e concordou e que depois mais tarde veio a rejeitar. Essa reforma propunha a redução da taxa nominal de IRC, propunha o alargamento do prazo de reporte de prejuízos e alterações significativas no regime de Participation Exemption. Adicionalmente, a retomar a reforma do IRC de 2014, que nos parece ser um instrumento fundamental para a melhoria da competitividade das empresas portuguesas, o PST propõe também aumentar o limite da taxa reduzida de IRC. O
o IRC tem uma taxa reduzida de 17% para lucros até 15 mil euros e, portanto, aumentar esse limite direcionado para as PMEs para 50 mil euros. E, portanto, o lucro das PMEs até 50 mil euros passaria a ter uma taxa de 17%, que neste momento é aplicável apenas para os primeiros 15 mil euros de matéria coletável. Depois, alargar a aplicação desta taxa reduzida de 17% para empresas com volume de negócio até 2 milhões de euros, mas que mais de metade do seu volume de negócios seja de exportação e, portanto, fomentar o aumento das exportações. Nós sabemos que as exportações aumentaram significativamente o seu peso na economia entre 2011 e 2015, mas isso parou de suceder, parou de acontecer a partir de 2016. Neste momento, as exportações portuguesas praticamente não ganharam cota de mercado externa e não ganharam, não viram o seu peso em termos de PIB aumentar significativamente nos últimos 3 anos, ao contrário do período entre 2011 e 2015, em que as exportações passaram de cerca de 28% do PIB para um valor na ordem dos 42%. E, portanto, empresas que sejam maioritariamente exportadoras passariam também a beneficiar desta redução da taxa de IRC. Por outro lado, e olhando para toda a economia e para todas as empresas, mas sobretudo para aquelas também de menor dimensão, criar a obrigação em 90 dias de um programa de redução das dívidas a fornecedores por parte do Estado. As dívidas a fornecedores e as dívidas do Estado têm aumentado nos últimos anos. Isso tem, obviamente, ajudado à execução orçamental em contabilidade pública. Não sabemos se tem também tido impacto em contas nacionais, em princípio acreditamos que não, mas a verdade é que o Estado português, sobretudo no setor da saúde, tem hoje um nível de dívida comercial, dívida a fornecedores, que é manifestamente elevado e com tempos de pagamento bastante altos. E, portanto, criar uma medida de redução quer do volume de dívidas, quer do tempo médio de pagamento aos fornecedores. E depois um conjunto de medidas de poupança e investimento, sobretudo vocacionadas para as questões das reformas. Estabelecer incentivos à conversão de património imobiliário em complementos de reforma, corrigir uma distorção existente na tributação das importâncias pagas pelos fundos de poupança-reforma e desenvolver um novo produto de poupança individual para a reforma com benefícios fiscais. E, portanto, todas estas medidas que são elencadas no documento que o PSD agora apresenta visam dar algum contributo em sede de orçamento, dentro daquilo que é possível no exercício orçamental, para que as empresas portuguesas possam ser mais competitivas e para que os níveis de poupança que atingiram níveis históricos baixos, nunca se poupou tão pouco em Portugal como no último ano, possam aumentar e que isso possa, no médio e longo prazo, contribuir para um crescimento maior e para um crescimento potencial superior àquele que existe neste momento. Muito obrigado. Muito bem, com isto praticamente terminamos. Eu não vou só identificar-vos mais uma área, que é a área das medidas para o interior. Temos medidas para atrair investimento, desenvolver a agricultura, promover o ensino superior no interior, a deslocalização de serviços públicos do litoral para o interior, promover a atividade cultural e o consumo de cultura no interior e estimular a comunicação social, regional e local, que tem grande importância especificamente no interior e, portanto, medidas também, uma série delas aqui. Mas, enfim, são muitas, não entramos em todas, mas já entramos em muitas, mas ainda assim, seguramente, os senhores e os senhores jornalistas terão questões para colocar e nós, muito gosto em tentar responder e esclarecer. Ora, sim, como sabe, o regime fiscal dos PPRs teve nos últimos anos uma significativa alteração, que teve também um contributo para a perda do seu interesse financeiro como forma de poupança. Se é importante que continue a haver poupança dirigida ao investimento no mercado imobiliário,
também é muito importante, e cada vez mais importante à medida que o Governo se recusa a proceder a uma reforma da segurança social, é importante criar uma solução de poupança de longo prazo que possa ter um conjunto de medidas, naturalmente muitas delas são, ou a maioria serão fiscais, mas não apenas. Há medidas importantes a tomar relativamente à portabilidade dos fundos e das poupanças entre soluções, de forma a que não haja discriminação entre soluções públicas, que podem ser não necessariamente o primeiro pilar, mas no segundo pilar e no terceiro pilar, entre soluções, não discriminação entre soluções públicas, cooperativas e particulares, e, portanto, este regime que propomos novo não é, diríamos, uma espécie que não diga alguma coisa aos portugueses. Diz exatamente tanto assim, é que a sua pergunta foi, então, e os PPRs? O que sucede é que os PPRs perderam competitividade financeira e fiscal nos últimos anos. Parece-nos que a forma mais sustentável e eficaz é não recuarmos ao estoque passado, mas desenvolver a criação de produtos novos. A opção que fizemos foi criar e apresentar uma proposta que determina e define alguns critérios e uns princípios gerais. Naturalmente que o desenvolvimento do regime concreto, se quiser, o decreto-lei de execução destes princípios tem que ser realizado pelo Governo, ou também, eventualmente, na Assembleia da República, na matéria que tiver fiscal, mas nós aqui fazemos duas coisas. Criamos e sinalizamos a necessidade e a obrigação de ser criado um novo regime para um novo produto, fiscal e regulatoriamente mais competitivo, que não discrimine entre naturezas de gestores dos produtos de poupança. E, portanto, não se prevê extinguir os PPRs naturalmente, é um novo, mais forte, mais ambicioso e atrativo produto para que os portugueses coloquem mais poupanças também financeiras, que, como vemos, enquanto não houver uma reforma da segurança social, muito mais do que no curto prazo, no longo prazo, as gerações mais novas podem contar com uma quebra brutal na sua estimativa de valor de pensão recebida. Disse que o conjunto das propostas, no conjunto, não produz impacto orçamental negativo. O que é que tem contabilizado para despesa e receita? Eu tenho a certeza que não querem que eu faça durante mais uma hora a linha, mas obviamente nós temos esse exercício. Repare, sim, eu vou-vos dar, me parece o mais relevante, as fontes de contributo positivo para o saldo orçamental. E digo-vos exemplos. Redução de despesas de gabinete, 13 milhões de euros. A aplicação da condição de recursos nos manuais escolares, 20 milhões de euros. Eliminação da redução de propinas, 45 milhões de euros. O programa de substituição obrigatória, calendarizada e com objetivos numéricos de contratação de empresas, médicos, tarefeiros e de empresas pelo Serviço Nacional de Saúde por profissionais que estão contratados pelo sistema, não os tarefeiros, mas subcontratação de tarefeiros, mas por médicos, uma poupança de 5 milhões de euros. O aumento do limite de vagas de estudantes estrangeiros no ensino superior, que, como sabem, pagam uma propina significativamente mais elevada, e nós propomos que esse limite passe das atuais 20% para 35% dos estudantes poderem ser, ou das vagas serem de estudantes do ensino superior, permite gerar uma receita de 20 milhões de euros. E depois temos temos duas medidas que propomos e uma que é utilizável e deve ser utilizável, e nós estamos a sinalizá-la, pelo Governo. Duas medidas que nós entendemos que geram um impacto positivo. A primeira é a obrigação da consignação de um conjunto de receitas conjunturais à aplicação
e à redução de dívida pública, tem um duplo efeito, obviamente, de gerar poupanças de juros adicionais, naturalmente, mas também, naturalmente, obriga a uma reprogramação da execução orçamental para acomodar este efeito e depois depende muito da dimensão da folga que exista no limite das necessidades líquidas de financiamento, mas pode atingir algumas centenas de milhões de euros. Por outro lado, a reforma do IRC. Como sabem, foi muito discutido quando a reforma do IRC foi introduzida em 2014, se baixar as taxas teria um efeito de quebra de receita. Nós não estamos a discutir, naturalmente, se para cada euro de lucro tributável, uma taxa menor, naturalmente, que gera uma receita menor, evidentemente. Mas aquilo que o PSD sempre disse e que se provou em 2015 é que uma política fiscal para as empresas muito mais competitiva, e nós temos a segunda pior taxa de IRC da Europa, aliás, da OCDE, é que uma política fiscal mais agressiva ou mais competitiva permitiria um aumento do investimento, da confiança da atividade económica e geraria um aumento global da receita. Mais do que vos dizer, prometemos X milhões, usamos o caso de 2015. 2015, 2 pontos percentuais de redução na taxa de IRC, a implementação plena no ano 2015, geraram um aumento de receita, ou foram coincidentes com um aumento de receita na ordem dos 100 milhões de euros. Isto são medidas que nós propomos. Por último, há uma área, uma folga, se quiser, inexplicada pelo Governo, identificada de um agravamento de quase 1.000 milhões de euros nos consumos intermédios, fundos e serviços autónomos. Estes aumentos não foram explicados. É um aumento de 8%, aqui, muito superior à inflação, naturalmente, e muito superior ao aumento de despesa corrente. Nós não estamos a contar com estes 1.000 milhões ou os 800 milhões que resultariam se aumentasse pela inflação os consumos intermédios. Não estamos a contar o número, aquilo que vos disse, que gera um impacto que não só não é negativo, mas é marginalmente positivo no saldo orçamental do pacote das nossas propostas, não conta com isto, mas ainda assim sempre há este aumento de consumos intermédios que não está explicado, que seguramente na parte em que disser respeito a reforço dos consumos e de consumíveis nas escolas ou nos hospitais é bem-vindo e é justificado, por isso o PSD não propõe nenhum corte aqui, porque o Governo nem sequer explicou o porquê deste aumento de 8% de consumos intermédios, mas há aqui um espaço para haver uma racionalização. E, portanto, este são um conjunto de medidas de aumento ou de contributo positivo para o saldo, seja pelo lado da receita, pelo lado da despesa. Há várias medidas, uma série de outras que têm um impacto negativo, em que se destaca naturalmente medidas como alguns desagravamentos de carga fiscal como resulta do pacote geral da habitação, ou medidas como, por exemplo, o IVA e o ISP, sendo que relativamente ao ISP o PSD é muito claro e diz já ao Governo: não venham com a conversa do impacto orçamental para rejeitar a aprovação da redução do ISP. Porquê? O Governo fez uma promessa aos portugueses em 2016 que quando o preço do petróleo subisse e os preços subissem, iria reduzir o ISP. Porquê é que isso é sustentável e foi sustentável, ou seria sustentável? Porque, ainda que o ISP fosse mais baixo, como o preço base aumentou, o IVA aumenta e compensa este valor. Mas é claramente todas estas medidas a que terá um impacto mais significativo, mas mesmo assim, reparem, mesmo achando e dizendo ao Governo, é vossa responsabilidade, foram os senhores que garantiram que isso era sustentável, essa redução, mesmo assim, o pacote apresentado globalmente pelo PSD, mesmo com essa medida, não tem um agravamento do impacto orçamental. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Não seria coerente, e nós procuramos ter essa preocupação, de criticar o Governo por não fazer consolidação orçamental estrutural
e por não ser mais ambicioso no déficit e depois propor medidas que agravassem esse mesmo déficit. E, portanto, na calibração de todas estas medidas, a primeira preocupação foi exatamente que elas fossem, pelo menos, neutras do ponto de vista orçamental. Se eventualmente melhorassem a posição do déficit, melhor. Não é o caso, mas que fossem pelo menos neutras do ponto de vista orçamental. Obrigado. Sim, e já agora pode explicar também a mesma coisa para o IMT, que há um efeito inverso e o efeito combinado é agregadamente de redução da carga fiscal. Obrigado. Tentei não ser extremamente exaustivo, senão então naquela primeira intervenção era muito complicado. Sim, portanto, o que nós propomos em sede de IMT é muito simples, volto a dizer. Para as famílias há um desagravamento em sede IMT, porque alargámos o escalão. E, portanto, para 130 mil euros estarão isentas do pagamento de IMT. As taxas são as mesmas? As taxas são as mesmas. Estamos a falar agora, os escalões é que foram alterados e atualizados, sobretudo o que é relevante é a isenção, que passa de cerca de 90 mil euros para os tais 130 mil. Ao nível das empresas, aqui é que nós temos então o efeito do pagamento do IMT. Nesta perspectiva, as empresas têm uma isenção, as empresas que atuam nesta área e que utilizam os prédios como sua mercadoria, vamos dizer assim. Tinham uma isenção até 3 anos. E agora, aquilo que nós dizemos é o seguinte: essa isenção permanece se colocar a casa, o prédio no mercado no espaço de 1 ano. É reduzida para 70, só um segundo, que é para dar o valor exato e não vos enganar. É reduzida, já que não foi pedido o número exato, onde é que está a folha? É reduzida em 25% essa isenção se colocar no espaço entre 1 e os 2 anos, passa para 50% entre os 2 e o 3 e depois perde a isenção se ficar acima dos 3 anos. Isso, portanto, em termos de IMT. As famílias é o inverso. As famílias têm a casa e o objetivo é conservar no seu património a habitação. Já referi que se for feita uma alienação e é obtida uma mais-valia para ser reinvestida, essa mais-valia está isenta e permanece a isenção. De igual modo, é preciso sempre referir, porque às vezes as pessoas levantam depois a dúvida posteriormente, se receber a casa por herança ou por doação e a pessoa precisar de vender ou querer vender, a pessoa recebeu uma herança de um prédio que tem algures no país, mas que não quer que essa herança fique no seu património, pode alienar e a mais-valia, o que é contado, é a data da última transferência onerosa. O que significa que não é a transferência de proprietário pelo motivo da herança. Eu recebi a casa há 6 meses e vou pagar a mais-valia pela acrescida. Não. O que conta é a última transferência onerosa, foi há 10 anos, ou foi há 15, ou foi há 20. E a taxa baixa significativamente. Ou seja, entre os 2 e os 15 anos, se o património ficar na posse dessa família, paga o que paga hoje. Se for acima dos 15 anos, tem já uma diminuição da taxa face a hoje, e acima dos 30 anos nem sequer paga, fica isenta de qualquer pagamento em sede IRS, a mais-valia. Se vender a casa
num período inferior a 2 anos, aí sim tem um agravamento em sede de pagamento, em sede de IRS. Tem, nomeadamente, paga com 75% se a titularidade for mantida por mais de 1 ano e menos de 2 anos, e paga pela totalidade da mais-valia se for inferior a 1 ano mesmo. Correto? Se eu comprar e vender dentro de 6 meses, pago a taxa pela totalidade da mais-valia. Se for de 1 a 2 anos, pago 75% sobre o valor, o cálculo da mais-valia conta em 75%, conta em 50% se for de 2 a 15 anos, de 15 a 30 anos 25% e 0 se for superior a 30 anos. Portanto, há aqui claramente uma penalização clara de quem quer vender num curto espaço de tempo, e há um benefício de quem retém a casa para mais tempo. Nas empresas é o inverso. Só estas referências aos 50, 75 não é a taxa de imposto. A taxa de imposto não se altera, certo? É a mais-valia que é a parte da mais-valia sobre a qual incide a taxa de imposto. Primeira coisa. Segundo ponto e aspecto importante. Várias destas medidas para a habitação, exemplo, aquela medida sobre o IMT relativamente às empresas que se dedicam à atividade de compra e venda, ou o regime da tributação especial para alojamento de estudantes, são medidas com uma duração temporária. O PSD tem-no dito, está convencido, acredita, aliás, não é só o PSD, que o que está a acontecer é uma fase do mercado, uma soma de coisas boas e coisas menos boas que aconteceram ao mercado imobiliário e à economia portuguesa, e que há uma fase de ajustamento. Nós precisamos de não fingir que não há uma necessidade de suavizar este período. Há uma necessidade muito forte e por isso nós tomamos várias medidas sobre a oferta e sobre o apoio à procura vulnerável, mas esse processo é um processo que é temporário. Nessa medida, a proposta sobre o IMT ou sobre a taxa reduzida do alojamento de IRS, do alojamento a estudantes, tem uma duração temporária que nós propomos o regime durante 3 anos. Há uma janela de 3 anos ao qual se pode, em que esta tributação diferente se aplica. É uma espécie, portanto, de um estabilizador quase automático no mercado imobiliário. Mais questões? Uhum. Exatamente. Quanto às touradas, eu queria não só comentar a proposta do PS, depois do que disse a Ministra da Cultura, como também se a vossa proposta é a redução para os 6%. Portanto, duas coisas que posso comentar. A primeira é que a proposta do PSD é que se há uma decisão de redução do IVA da cultura, dos 13 para os 6, se aplique a todas as atividades culturais relevantes na sociedade portuguesa. Não há justificação para excluir em função do sítio físico onde se faz a atividade e não há justificação, entendemos, para perseguir ou discriminar as touradas. As declarações da Ministra são, parece-me, eu diria isto é mais uma posição particular, mas obviamente está alinhada com a posição do PSD, mas são palavras minhas, é uma posição que é ofensiva, tratando quase como não civilizadas pessoas, e que são milhares de portugueses, que seguem e que são aficionados desta forma de cultura. Eu não vou comentar propostas específicas de outros partidos, posso lhe dizer o seguinte: acho que a ideia, e o segundo me parece, que o Partido Socialista ou alguns deputados do Partido Socialista decidiram fazer alguma coisa, eu acho que a coerência do Partido Socialista está marcada até ainda mais do que pelo que disse a Ministra da Cultura ou que disseram deputados que vão fazer propostas, pela posição do Primeiro-Ministro. A mesma pessoa que há um par de anos, não há um par, mas foi há 8 anos, ia a atividades tauromáquicas, saudava e condecorava pessoas, artistas da arte tauromáquica, há um par de dias veio desdenhar, dizendo e usando expressões que são, enfim, pouco coerentes
para o que pouco tempo antes, ou um tempo antes, dizia. E, portanto, as posições do PSD sobre outras propostas de outros partidos serão conhecidas nas próximas semanas. Hoje podemos responder sobre o que está no orçamento e sobre aquilo que aqui hoje propomos como melhorias e diferenças do nosso caminho. O PSD está de acordo em atualizar os escalões do IRS a 1,3%, como propõe o PCP? Parece que já estava a adivinhar a sua pergunta. A proposta do PCP a acontecer e manter-se, e o acontecer é porque sabe bem que há propostas que entram, saem, são alteradas, são retiradas, e com esta maioria, que já há semanas dizia que o IVA na cultura era reduzido para todos, ou o IVA da eletricidade ia ser reduzido para os portugueses, afinal era para os contadores apenas da taxa mais baixa e de 80 cêntimos de redução. E até pelos vistos a tal afetação da receita da SES ia ter uma grande redução, um impacto de grande redução nas tarifas, e afinal já se percebeu que não vale quase nada. E, portanto, sobre essas e outras questões relativas a propostas de outros partidos, em tempo oportuno, nós tomaremos posição. Mas à partida não estando aqui nenhuma referência a escalões de IRS ou uma atualização, pelo menos ao nível da inflação? Tudo o que pode prender é que o PSD não apresentou essa proposta de alteração. Unicamente isso, não porque é a favor ou não? Não pode prender mais nada sobre isso porque o PSD não tomou posição sobre qualquer proposta de alteração apresentada por qualquer outro partido. Disse algo que é relevante e o presidente do partido disse-o. Esse é mais um exemplo de um certo embuste ou de uma certa forma de ter procurado iludir os portugueses. Falando, o primeiro-ministro disse que tínhamos, quando nós lhe falávamos no agravamento da carga fiscal, ele contra os próprios números dizia não, nós não agravámos a carga fiscal, sendo que o relatório do orçamento dizia. Depois veio com a conversa de desagravámos o IRS em 1.000 milhões de euros, esquecendo que o impacto do agravamento cumulativo em ISP foi quase nessa ordem. Mas, para um governo que estava supostamente a aliviar e a devolver rendimentos, depois chegar ao IRS e não fazer aquilo que é normal se fazer, que é totalizar, o que significa é que o impacto prático daquilo, o efeito daquela medida por si, é um efeito de agravamento real da tributação. E, portanto, houve claramente uma incoerência gritante do Primeiro-Ministro sobre esta matéria. O PSD escolheu um conjunto de propostas de alteração, como perceberam, setorialmente indicámos várias medidas que também passam por desagravamentos e com impacto de desagravamentos no IRS. Essa medida não consta da nossa lista de propostas. Mas diz que seria o normal para fazer, portanto, não seria a medida do PCP não é uma medida tão disparatada, usando uma expressão do vosso presidente? A expressão do disparatado é uma expressão de todos os portugueses, acho que já usaram na vida. E eu seguramente já usei sobre várias outras coisas. Perceba a curiosidade, gosto muito de aqui estar convosco, não vamos embora por causa disso, mas não vou mudar a resposta sobre à pergunta que fizeram sobre qualquer das perguntas dos outros partidos. No momento certo, anunciaremos o nosso sentido de voto sobre as propostas dos outros partidos.